Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mundo Quant. Nesse vídeo, nós vamos continuar o assunto de outro vídeo que eu fiz anteriormente, quando eu estava falando de forward prices e arbitrage strategies. Ou seja, eu estava falando em um contrato forward, como eu calculo o forward price, que é aquele preço que na data Tzinho para a data Tzão. Então, na data Tzinho, eu determino um preço que a gente chamava F de Tzinho, vírgula Tzão, que era o preço que eu combinava na data Tzinho para a operação ocorrer na data Tzão. Quer seja eu comprando alguém hoje, né, combinando para comprar hoje e receber esse cara lá no futuro, pagando lá no futuro. Então essa situação era onde eu pagava o forward price e recebia o underline. Então eu estava comprando algo a termo e lá na data tesão eu vou pagar o forward price. E o contrário é quando eu estou vendendo alguém a termo. E no vídeo anterior eu expliquei como é que a gente calculava isso numa situação de mercado completo. O que é essa situação, né? Então, só relembrando, o que é um mercado completo? É aquele mercado que qualquer derivativo que eu quiser, eu vou conseguir montar uma estratégia que replica aquele derivativo, que vai ter delta unidades do underline mais φ unidades do título. Então, no mercado completo, qualquer derivativo que você inventar, que o valor terminal dele, vamos chamar lá de, o payoff dele vai ser V de T, então esse derivativo qualquer derivativo que você quiser, ele pode ser reproduzido por uma estratégia replicante. No mercado incompleto, isso não é verdade. Não é qualquer payoff, qualquer derivativo que você consegue replicar perfeitamente. Eventualmente, alguns você consegue, mas não é todo que você consegue. E o que causa o mercado, né? O que produz o mercado não completo, não, o mercado incompleto? Quando você tem custo de transação, quando você tem bid, ask nos preços, quando você tem volatilidade estocástica. Então, nesses casos, você está falando de mercados incompletos. Eu vou falar de uma situação aqui que é um mercado incompleto e, portanto, a gente vai calcular o forward price no mercado incompleto, onde o underlying tem bid-ask, o juros tem bid-ask, tem custo de transação, mas em particular, no caso de um contrato forward, eu vou conseguir fazer a replicação perfeita, como eu vou te mostrar. Só que o que a gente aprendeu no vídeo passado é que o forward price no mercado completo, tanto o bid como o ask price seria S e elevado, né? No exemplo que eu fiz lá de uma moeda seria RD menos RF, Tzão menos Tzinho, ou no caso genérico dos livros, que eles chamam R a taxa de juros, Q a taxa de dividendo pago continuamente. Então o F Tzinho Tzão é o S de Tzinho E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho, ou no nosso exemplo, o R menos Q, a taxa de juros doméstica eu chamei de RD, e o dividendo era a taxa, no exemplo que eu fiz, da moeda, que era o meu underline. Então esse era tanto o bid como o ask. E aí o que eu mostrei lá da estratégia de arbitragem? Que se você tem um preço de mercado praticado pelo mercado, né, para o quanto o mercado compra ou quanto o mercado vende, diferente desse preço que nós calculamos, se o mercado estiver pagando caro, você vende por mercado e faz uma estratégia de replicação, né, cash and carry, e se o mercado comprar, se o mercado vender mais barato, você compra e faz o reverse cash and carry. Ou seja, resumindo, se o mercado pagar caro, você vende para ele. Se o mercado paga barato, vender barato, você compra dele. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio agora, só que no mercado que tem
essas características aí, bid, ask e tudo mais, características de mercado incompleto. Então vamos começar falando da estratégia cash and carry. Então vamos lá. Como que é a situação? Eu vou ter lá, como sempre, então no instante Tzinho e lá no instante Tzão, então no instante Tzinho, eu vou negociar um contrato a termo. Então nesse meu exemplo, vamos dizer que eu estou querendo, né, vender o underline a termo. Então eu vou combinar a operação na data Tzinho para ela ser realizada na data Tzão. Se eu estou vendendo o underline a termo, eu vou entregar lá na data Tzão alguém que vai ter valor de mercado em reais, na moeda do país que eu estou resolvendo o problema, né, onde eu estou falando do meu numerário, a minha moeda são os reais, né, a minha moeda doméstica. Então eu vou entregar, quer seja soja, o ouro, qualquer coisa, suco de laranja, o dólar. Então eu, como no vídeo anterior fiz o exemplo que o meu underline é o dólar, eu vou continuar fazendo o exemplo com o dólar. Então imagina que eu vou vender a termo $1, então eu vou entregar uma moedinha lá de $1, e para isso eu estou disposto, certo, a entrar nessa operação se o valor que eu vou receber for F, que eu combinei na data Tzinho para a data Tzão, então é um forward price, só que esse é o preço ESC, ou seja, é como se você pensasse que eu sou um market maker, então eu vou ao mercado e eu sendo um market maker, eu estou disposto tanto a comprar como a vender aquele produto para o qual eu sou um market maker. Então, se alguém quiser comprar de mim, eu vendo. Se alguém quiser vender para mim, eu compro. Então, o meu trabalho aqui, como alguém que trabalha numa mesa de estruturação de produtos e que você é um market maker, meu trabalho aqui é calcular o nosso preço de venda e depois, em seguida, eu vou calcular o nosso preço de compra, ou seja, o preço pelo qual eu estou disposto a entrar naquela operação vendendo aquele underline e ter um preço que eu estou disposto a entrar na operação comprando, que vai ser o bid. Então, vamos começar calculando o preço pelo qual eu estou disposto a vender, que é esse preço aqui, o forward price ask. Então, se quiser que eu vendo lá a termo. Eu entrego o underline, só que para isso eu vou exigir receber o F de Tzinho, Tzão ESC, que é o que eu quero calcular. Beleza. Então lembra agora que na data Tzinho, que antes eu tinha o underline que valia, né? Então pensa no exemplo do dólar. Então eu tinha o spot price do dólar, que é quanto o dólar valia na data Tzinho, e esse preço são, sei lá, R$ 5 por dólar. Se fosse suco de laranja ou soja, são N reais por unidade do underline que você tem. Então, no nosso exemplo é o dólar, vamos lá, R$ 5 por dólar. Isso foi o que a gente fez antes. Só que agora é um pouco diferente. Esse S de T, ele vai ser negociado no mercado. Então, existem market makers para esse produto, o dólar no caso. Se eu quiser comprar o dólar no mercado à vista, eu consigo comprar, e se eu quiser vender o dólar no mercado à vista, eu também consigo vender. E para isso tem um preço de mercado que é o bid e que é o ask. Esse não fui eu que calculei, esse é dado. O que eu vou calcular é o meu forward price, que é o preço que eu estou disposto a vender o forward, porque eu sou market maker do forward. Mas o dólar, se eu quiser comprar o dólar spot à vista ali, né? Eu quiser atacar, agredir o mercado, eu compro no preço que está disponível. Se eu quiser vender o dólar à vista, agredir o mercado, eu vou lá e vendo para esse preço. O market maker, ele fica lá esperando, se alguém quiser, ele compra nesse preço, se alguém quiser, ele vende nesse preço. Como no meu caso, eu vou querer fazer a operação, então se eu quiser vender imediatamente, eu tenho que vender no preço que o mercado compra. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar no preço que o mercado vende. É assim que funciona o bid e o ask de qualquer coisa, tá? Então, se você quer comprar
você vai comprar no pior. Se você quer vender, você vai vender no pior que existe. Então, sempre pensa que quando tem uma situação de bid e ask, sempre acontece o pior para você. Então, pensa, o mercado compra dólares a 4 e vende dólares a 6. Então, se você tem dólares e quer vender, o mercado compra, paga 4. Se você tem necessidade, precisa, quer comprar dólares, o mercado vende para você. Só que você vai ter que pagar 6 para obter, tá? Então, é assim que você trabalha, né? Para quem não está acostumado aí com bid e ask, é desse jeito. Então, o dólar, ele vai ter o bid e ask dele. Da mesma forma, a taxa de juros doméstica vai ter o bid e o ask dela. O que significa isso? Que quando você quiser tomar dinheiro no mercado, e tomar dinheiro emprestado na taxa doméstica, o mercado empresta para você nessa taxa. Se você quer aplicar o seu dinheiro, o mercado pega o seu dinheiro emprestado te pagando juros. Só que o mercado vai remunerar você a taxa menor. Então, imagina, taxa ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano. Se você quer investir seu dinheiro, você consegue na taxa que o mercado paga, 10%. Você quer tomar dinheiro emprestado? O mercado empresta para você. Em qual taxa? Na maior, 12%. Então, é assim que vai funcionar o bid e o ask. Então, vamos lá. Bom, só para antecipar então, e também vamos ter a taxa de juros foreign, vale a mesma coisa na moeda estrangeira, que vai ter o R foreign, lembra? Esse Fzinho aqui é o foreign. Vai ter o bid e o ask. Então, vamos lá na estratégia cash and carry. Então, eu vou calcular qual é o preço pelo qual estou disposto a vender o forward, o dólar, no meu exemplo, a termo. Então, quanto que eu deveria cobrar, tá? Então, essa é a pergunta. Então, o que eu tenho que fazer? A estratégia cash and carry. Então, como é que você tem que pensar? Bom, se lá no futuro eu vou ter que entregar dólares, como que eu vou fazer para montar uma estratégia que eu vou me proteger, que vai permitir replicar o oposto, né? Ou seja, se eu estou comprando algo no futuro, eu tenho que montar uma estratégia que vai me permitir vender sinteticamente aquilo. Se eu estou vendendo algo no futuro, eu tenho que montar uma estratégia que vai me permitir sinteticamente comprar. É o oposto. Se eu estou comprando o original, sinteticamente eu vendo. Se eu estou vendendo o original, então sinteticamente eu vou comprar. Então, no caso aqui, eu vou sintetizar uma operação comprada em dólares lá no termo, no futuro, lá na data tesão. Por quê? Porque se eu estou vendendo originalmente, eu estou vendendo, eu vou ter que comprar. E quem vai me permitir isso vai ser a estratégia cash and carry. Então, você pensa, é simples. Se eu estou lá no futuro, eu vendi o dólar, vou ter que entregar o dólar para alguém no futuro, para eu me proteger, eu tenho que ter o dólar hoje. Então, eu compro lá o dólar hoje. Então, eu vou comprar uma nota de $1 e vou ter $1 hoje. O que eu vou fazer? Quando chegar lá no futuro, eu vou ter os dólares para entregar. Só que tem um problema. Eu, como você já sabe, se eu comprar $1, eu não vou comprar o dólar e deixar ele no colchão. Eu vou investir aquele dólar. E quanto que eu vou receber? Então, se eu investir $1, lá no futuro eu vou ter 1 vezes E elevado a RF tesão menos tezinho, como a gente já viu no vídeo anterior. Se você não conhece essas coisas, não sabe de taxa de juros continuamente capitalizada, já não viu o vídeo anterior, não é para você estar aqui. Você volta lá, vê os anteriores, no canal tem tudo isso, falando sobre taxa de juros continuamente capitalizada e tudo mais, você volta lá e vê lá. E depois vem aqui para ver isso que é mais avançado. E esse assunto você não vai encontrar, já te avisando, você não vai encontrar nos livros. Pelo menos eu não conheço nenhum livro que mostra isso desse jeito que eu estou fazendo agora aqui com bid, ask. Se você conhece, deixa no comentário aí para mim e para as outras pessoas. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar o meu dólar, que é $1, vou investir, ele vai virar essa quantidade no final. Primeira pergunta. Tá, Mayali, mas você não falou que tem bid e ask? Sim, então eu não vou investir no RF, porque não tem. Tem o RF ask e no RF bid. Então, se eu vou investir, em qual que eu vou investir? Na menor. Você vai investir naquela que o mercado paga.
Então, você vai investir no RF BID. É nessa taxa que você vai investir. Só que aí, como eu expliquei lá no vídeo anterior, você vai ter um problema. Porque se eu chegar lá no futuro com essa quantidade de dólares, eu tenho que entregar só $1. Aí eu não estou casando exatamente. Então, o que a gente já falou em vídeos anteriores? Que eu vou ter que comprar uma quantidade x0, que é aquele x0 vezes e elevado a RF BID Tzão menos Tzinho, que é essa conta que eu estou falando. Então, o que eu estou dizendo é, em vez de eu comprar $1 para me proteger, eu vou comprar menos, quer dizer, eu vou comprar uma quantidade x0, vai, finge que você não sabe que vai ser menos. Mas eu vou comprar uma quantidade x0, que quando eu investir esta quantidade de dólares aqui, é como se aqueles dólares me pagassem dividendo. Então, esse aqui, esse RF está no lugar do dividendo, né, que o underline paga. O quê? Então, eu vou receber dividendos e essa quantidade eu quero que chegue em $1. Por quê? Porque esse $1 vai matar, vai chegar lá no futuro, eu vou ter exatamente com os dólares que eu comprei, os dólares necessários para entregar no meu contrato forward, que no caso é $1. Então, quanto que tem que ser essa taxa? Se você fizer a conta, passar esse cara para o outro lado, dividindo, e depois jogar ele para cima, você vai ver que vai dar E elevado a menos RF BID Tzão menos Tzinho. Então, essa é a quantidade que eu tenho que comprar. Então, na verdade, ó, eu vou apagar aqui em cima. Eu não vou comprar essa quantidade de $1 inicialmente. Quanto que eu vou comprar? E elevado a menos RF Tzão menos Tzinho. E qual é RF? O BID, porque é nessa taxa que eu vou investir. E daí, quando eu pegar essa quantidade e investir, ou seja, eu vou multiplicar o meu dinheiro lá no final por RF BID Tzão menos Tzinho, a quantidade que eu vou ter, ó, é essa quantidade que eu tenho, vezes o fator que vai fazer o meu dinheiro crescer. Quantos dólares eu vou ter lá no final? Exatamente $1. E quanto ele vai valer? Sei lá, pode valer 1 bilhão, 1 trilhão, ele vai valer S de tesão. E esse dólar, nem importa para mim o valor, vai ser o dólar que eu vou usar para entregar no meu contrato forward. Então, beleza, fazendo isso eu estou protegido. Só que, de onde que vai vir esse dólar? Esse dinheiro para comprar o dólar, né? Essa quantidade de dólares que eu vou comprar, de onde vai vir? Eu tenho que tomar dinheiro emprestado no banco, porque lembra, sempre o meu trabalho aqui, para calcular o forward price, tanto o ESC como o BID, justo, o forward price justo, quer seja o forward price ESC justo ou forward price BID justo, tanto faz, para eu calcular esse cara, eu tenho que começar com zero, fazer a minha operação toda e terminar com zero. Claro que aí depois você vai lá e coloca teu lucro em cima desse negócio. Mas então, de onde que vai sair dinheiro para eu comprar esses dólares aí, Mayara? Essa quantidade de dólares aqui que você falou que vai investir para se tornar o meu $1 lá no final. De onde vai sair dinheiro? Do banco. Qual banco? Vou tomar dinheiro em reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco e tomar o dinheiro para comprar esses dólares. Quanto dinheiro eu preciso tomar? Bom, $1, se eu quiser vender $1, eu vendo por essa taxa. Se eu quiser comprar $1, eu vou comprar por essa taxa. Eu vou comprar dólares, então vai ser por essa taxa. Só que eu não vou comprar, então eu preciso, se eu quero comprar $1, eu vou pagar, vou gastar essa quantidade de dinheiro aqui, STS. Só que eu não vou comprar $1, vou comprar a quantidade que está lá em cima, E elevado a menos RF, BID, essa daqui, certo? Vezes Tzão menos Tzinho. É essa quantidade que eu vou comprar. E quanto vale os dólares? Quanto que eu tenho que pagar pelos dólares para ter os dólares no instante Tzinho? Vou ter que pagar ST, ESC. Essa é a quantidade de dinheiro que eu preciso tomar emprestada no banco para ter esses reais e pagar esta taxa por dólar, só que para comprar uma quantidade menor do que 1, né? Você sabe que E elevado a menos R vai dar 1 sobre E elevado a alguma coisa, que é um número menor do que 1. Chuta aí 0,9, qualquer coisa. Então, vou comprar lá $0,9, eu vou ver quanto vale
$1, eu vou comprar 0,9 dólares aqui. Lógico que não é 0,9, né? Pensa que você está falando de um lote grande. Eu estou fazendo por unidade, só para ficar mais fácil de você entender e pensar. Bom, então vamos lá. Esses reais que eu acabei de tomar no banco para financiar a compra dos meus dólares, daquela quantidade de dólares, quando eu chegar lá no futuro, esse dinheiro vai crescer, eu vou dever mais para o banco. Por quê? Porque quando você toma dinheiro emprestado, o banco vai corrigir esse dinheiro com juros. Quando eu tomei o dinheiro no banco, essa taxa que eu vou pagar para o banco, qual é? Primeiro que é a doméstica, ou essa ou essa. Por quê? Porque eu estou tomando dinheiro em reais. Mas, Mayala, é a BID ou a ESC? Se eu vou tomar dinheiro emprestado, é na taxa maior. Se eu vou aplicar o dinheiro, é menor. Por quê? Porque é assim que funciona o BID-ESC. O banco está lá esperando você. Você quer emprestar dinheiro para ele? Ele toma o teu dinheiro, pagando 10% ao ano. Você quer que ele empresta, então ele toma o seu dinheiro, você aplica o seu dinheiro a 10. Você quer dinheiro emprestado? Ele empresta para você a 12. Então, no nosso caso, a gente vai ter que pagar para o banco essa taxa. E o meu dinheiro vai crescer a E elevado a RD, porque eu estou falando do empréstimo em taxa doméstica. Como eu tomei emprestado é a maior, é o ESC, que multiplica Tzão menos Tzinho. Então, quanto dinheiro que eu vou ter lá no final, devendo para o banco? Junta tudo ali, ST, ESC, que multiplica E. Agora, ó, junta esse E com esse aqui, vai dar RD, só estou copiando, ESC menos RF, BID, que multiplica Tzão menos Tzinho. Lembra a propriedade? E elevado a uma coisa vezes E elevado a outra, você conserva a base, soma o expoente. Só que como um deles tem aqui o sinal de menos, então vai aparecer um sinal de menos aqui, tá bom? Ó, eu vou pagar essa parte aqui embaixo que eu tinha usado só para calcular a minha quantidade, tá? Que eu já usei ali em cima, o E elevado a menos R F, BID, Tzão menos Tzinho, já foi a quantidade que eu tinha calculado o meu X0. Então, ó, agora vamos fazer a nossa contabilidade. Então, como é que ficou mesmo? Eu vou lá, primeiro lugar, eu vou vender o dólar a termo. Para isso, eu estou disposto, estou disponível lá no mercado para vender o dólar. Estou lá, esperando, a termo. Se alguém quiser, eu vendo, mas para isso eu vou exigir receber esse valor aqui, FTzinho, Tzão, ESC. Então, esse é o preço pelo qual eu estou disposto a entrar nessa operação. Lá no futuro, eu faço a operação na data Tzinho, mas ela vai acontecer, a transação vai acontecer lá na data futura, eu entregando $1 e recebendo em troca esse cara aqui. Beleza. Como é que eu me protejo? Se eu vou ter que entregar dólares, eu faço o quê? Hoje eu compro dólares, quanto? Essa quantidade aqui embaixo. Por quê? Porque se eu comprar esta quantidade e não vou dormir com os dólares no colchão, eu vou colocar no banco, eu vou aplicar, taxa de juros estrangeira, porque a moeda é a moeda estrangeira, o meu underline é a moeda estrangeira. Então eu vou receber RF BID, porque quando eu vou aplicar dinheiro é a menor taxa, o banco vai me pagar, se eu quiser emprestar lá para ele o dinheiro, ele paga a menor. Se eu quiser tomar dinheiro dele, ele me empresta na maior. É assim que funciona o mercado. Então eu vou aplicar dinheiro nessa taxa RF BID e o meu dinheiro vai valer lá no final E elevado a RF Tzão menos Tzinho. E quando eu chegar aqui, se eu tinha comprado essa quantidade e o dinheiro aplicou, né, foi aplicado nessa taxa, quando eu chegar lá no final, se você fizer a conta, você vai juntar os dois aí, E elevado a menos RF Tzão menos Tzinho, com E elevado a mais RF Tzão menos Tzinho, né, vai cancelar e vai dar 1, que esse 1 mata exatamente o que eu tenho que entregar. Beleza. No banco, quando eu entregar, eu vou receber essa quantidade, que eu não sei. Então, vamos escrever aqui, ó, minha contabilidade, mais, porque eu vou receber F de Tzão menos Tzinho, eu vou receber o preço pelo qual eu estava disposto a vender. Eu vou fazer isso, menos o quê? O quanto eu devo no banco, que é essa conta aqui, menos S de T, ESC, vezes E elevado a RD ESC
Só estou copiando. Menos RD BID, que multiplica Tzão menos Tzinho. E essa conta tem que dar zero, e aí você calcula o seu Forward Price Ask. Só que não é só isso. Essa não é toda a história. Eu quero ainda acrescentar uma coisa. Imagina que quando você vai comprar os seus dólares, vamos dizer que além do bid ask, você teria que pagar uma comissão, que é um percentual, vamos chamar alfa, do valor que foi negociado. Então imagina que se eu estivesse comprando soja, milho, café ou qualquer outra coisa, além de ter o bid ask, vamos dizer que ainda você tivesse que pagar um corretor. É um custo de transação que eu estou colocando aqui, além do que já tem lá no bid e no ask. Então, quando eu vou tomar dinheiro, eu tenho que ter essa quantidade de dólares que eu falei para investir os dólares e chegar lá no final com $1. Só que se além de eu precisar de dinheiro para comprar os dólares, eu vou precisar de dinheiro para pagar alguém, e eu não tenho nada, porque eu vou começar com zero e terminar com zero, eu vou ter que tomar mais dinheiro. Então, quanto dinheiro? Esse dinheiro que eu já tomei para os dólares e mais o custo que eu vou ter que pagar. Que o custo vai lá para o corretor, então vamos escrever aqui em cima, o custo vai lá para o corretor, e o outro pedaço do dinheiro eu vou comprar os dólares. Então vamos dizer que esse custo seja um percentual alfa por cento, tipo 10% do valor negociado. Então finge que se eu fosse gastar R$100 para comprar os dólares, né? Então este valor aqui em cima, que é a quantidade de dólar vezes o dólar, se deu R$100, eu não vou gastar só R$100, eu vou gastar R$100 para comprar os dólares. Só que eu vou gastar R$100 mais 10%, R$110, porque esses 10% eu tenho que dar para o corretor. Então, como que eu vou, na verdade, resolver esse problema? Em vez de eu tomar só essa quantidade que eu falei, eu ainda teria que multiplicar por 1 mais alfa. Por quê? O 1 vezes aquilo é para eu comprar os dólares e o alfa vezes aquilo é para eu pagar o corretor. Então, no fim do dia, quanto dinheiro eu vou dever aqui? Ainda tem que multiplicar por 1 mais alfa, certo? Deixa eu fazer bonitinho aqui que ficou feia a minha letra. 1 mais alfa. Então, no fim do dia, fazendo de novo a minha contabilidade, vai ser 1 mais alfa. E isso tudo tem que ser igual a zero. Ou seja, mais isso que é o que eu vou receber, menos isso que é o que eu tenho que pagar no banco dá zero. Se eu passar lá esse cara negativo para o outro lado, é só colocar o cara lá para o outro lado e vai dar isso. Que o F, né, o preço forward, que é o preço pelo qual eu estou disposto a vender os dólares lá no futuro, por isso que é o ESC, é o ST ESC vezes E elevado a RD, para. Como que era antes? Antes, sem esse história toda, era S E elevado a RD menos RF, Tzão menos Tzinho. Não era assim que você viu antes? Então vamos olhar agora. O FTESC é o STESC vezes o quê? O E elevado a RD ESC menos RD BID, Tzão menos Tzinho, e tudo isso, esse E, S vezes E, vezes 1 mais alfa. Presta atenção que um jeito rápido, então esse é o jeito que você tem que entender e pensar. Agora, a fórmula, eu não fico recomendando ninguém decorar a fórmula, mas se você quiser alguém fala qual é a fórmula, tem um jeito rápido de você pensar nessa fórmula. Dá uma olhada. O FESC é aquilo que você vai cobrar do teu cliente. Você sempre vai cobrar dele todos esses frictions que teve no meio do caminho de bid, ESC, custo de transação, você vai acabar cobrando do teu cliente. Então você vai calcular um FS, que essa é a regra rápida, que tem sempre o pior cenário embutido. Então, o teu ESC vai ser entre todos os valores que você vai escolher aqui, a taxa de juros, o alfa, é o pior.
Então, ó, se eu quero que esse cara seja o maior possível, porque é o maior preço que eu vou vender para o cliente, então entre o ST, BID ou ESC, óbvio que você vai colocar o ESC, porque é o maior, já que é o meu preço de venda, é o mais alto. Eu vou ter que cobrar o mais alto do cliente, combinando tudo que é possível aí. Então, ó, o S mais alto é o ESC. Como eu tenho um E elevado a um R aqui, é um cara positivo, então quanto maior esse R, maior vai dar o E elevado a R. Só que esse cara está sendo diminuído de alguém. Então, quanto menos eu diminuir, maior vai ficar o meu F. Então, quanto que eu tenho que colocar para diminuir o menos possível? Tem que colocar o R bid. Então, por isso que vai ter o R de ESC e vai ter o R, ô burrão, ô burrão. Aqui é RF, RF. Então, eu, né, só copiei aqui dessa fórmula amarelinha aqui, lembra? Então, eu vou colocar o R, o S, o máximo, o R doméstico, o máximo, o R foreign, eu vou colocar o mínimo. Por quê? Porque eu vou pegar o maior valor aqui e o menor para sobrar o E elevado a um maior valor, que multiplica por Tzão menos Tzinho. E aqui eu poderia colocar 1 mais alfa ou 1 menos alfa. Eu vou colocar 1 mais alfa. Eu não estou falando para você decorar essa fórmula desse jeito. Eu quero que você entenda. E para entender essa fórmula, o preço, quando eu vender um contrato forward, o que interessa é fazer a estratégia cash and carry, porque você vai vender o forward e aí vai comprar o à vista, tomar dinheiro para isso, e aí chega no final, faz sua contabilidade e você encontrou qual é esse valor, tá? Agora vamos falar da estratégia de arbitragem. Então, como é que é essa estratégia de arbitragem? Ó, então presta atenção. Eu tenho lá. Não, vamos fazer o seguinte. Antes de eu falar da estratégia de arbitragem, vamos falar do reverse cash and carry. Aí quando eu tiver o meu bid e o meu ask, daí eu explico, depois que eu tiver o meu bid e o meu ask, eu explico a estratégia de arbitragem completa. Então vamos falar do reverse cash and carry. Ó, é igual o raciocínio, só que troca tudo, né? Ele é análogo, então não é igual, ele é análogo, certo? Então vamos lá. Na data Tzinho, agora o que eu vou fazer? Antes, dá uma olhada. Antes eu vendi o dólar a termo, olha aqui, ó. Tava entregando o dólar. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou comprar lá na data Tzão, eu vou comprar o dólar a termo, tá bom? Então, ó, vou comprar o dólar a termo e vou receber S de Tzão. Então, vou comprar $1 lá. Então, o que é receber S de Tzão? É o valor de mercado em reais do dólar que eu vou receber na data Tzão. Quanto ele é? Sei lá, lá na data Tzinho, o S de Tzão, que é o preço do dólar à vista na data Tzão, esse valor é um valor desconhecido, é uma variável aleatória, eu não sei quanto é, ele vai ter valor de mercado S de Tzão, que eu só vou descobrir na data Tzão. E para isso, como eu estou comprando a termo, eu estou disposto a comprar o dólar se eu puder pagar F de T, T, bid. Volta. Aqui eu estava disposto a vender o dólar se eu recebesse o ESC. Então eu vendo, entrego o dólar e em troca alguém tem que me pagar isso. Agora é o contrário. Eu vou comprar. Então eu estou disponível no mercado para comprar? Estou disponível, sou o market maker, estou disponível. Só que eu só vou fazer isso se eu receber os dólares. Então eu vou receber lá no futuro os dólares, mas para isso eu vou pagar FTzinho Tzão bid. Então eu estou calculando, quer que eu compre? Eu compro por esse preço. Quer que eu venda? Eu vendo por esse preço que a gente já calculou, tá? Beleza. Então vamos lá. Pensa comigo. Mesma coisa. Se eu vou agora receber $1 lá no futuro, eu estou comprando a termo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma estratégia
que vai fazer o oposto sinteticamente, para eu cancelar as coisas. Então, se eu comprei lá no início, primeiro, eu vendi a termo, eu vou comprar sinteticamente, que foi o que eu fiz. Toma dinheiro emprestado em reais e compra os dólares que vão cobrir a minha entrega no futuro. E agora? Agora eu vou fazer o contrário. Se eu vou ter que receber dólares lá no futuro, porque eu vou comprar o dólar a termo, então agora eu tenho que fazer uma estratégia sintética de venda do dólar à vista, para que essa estratégia vai me proteger lá no final. E essa vai ser a chamada reverse cash and carry. Então o que eu vou ter que fazer? Se eu vou receber, eu estou ativo, né? Estou long na posição forward, lembra, né? Posição long igual a posição comprada, que é igual a posição ativa. E no anterior, eu estava na posição short, então eu estou entregando os dólares. Então é a posição short, que é a posição vendida no forward, ou que é a posição passiva no forward. E aí o que eu fazia? Se eu estava vendido short, passivo no dólar a termo, eu ia fazer uma posição ao contrário agora, uma posição long no underlying à vista aqui para me proteger. Agora é a mesma lógica. Se eu estou long no forward, na posição à vista, eu vou fazer uma posição short. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar vendido no dólar. Então eu vou vender o dólar à vista. Só que o dólar, lembra, tem um mercado para ele, de ESC, então o preço dele, e BID. Em qual preço que eu vou vender o dólar? Se eu tenho que comprar dólares, o mercado vende para mim. Se eu agredir o mercado, então eu vou comprar dólares, eu vou pagar esse preço. Se eu vou vender dólares, o mercado compra de mim pagando essa taxa, tantos reais por dólar. Então eu vou fazer uma posição chamada short selling, vou vender dólares. Quanto dinheiro que eu vou... Então, em qual taxa que eu vou vender? Eu vou vender no S de T BID. Então eu vou ficar vendido no dólar, só que eu vou até mudar meu desenho, vai. Vamos escrever assim, ó. Eu vou ficar vendido no dólar, então eu vou desenhar a moedinha aqui, né? Vou vender $1. E para isso, quando eu vender, quantos reais que eu vou receber? Vou receber, vou fazer em verde aqui. Vou receber ST BID. Aí você fala, Maeli, mas eu nem tenho. Como que você está vendendo? Isso é o que é o short selling. Você vende uma coisa que você não tem e depois, lá no final, você tem que recomprar ela de volta. Então, se fosse uma ação, né, podia estar falando de um forward de Petrobras. Você faria um short sale da ação. O que é um short sale da ação, né? Chamado naked short sale. Você nem tem a ação, você vende e depois você recompra. No Brasil, se você quer fazer isso com uma ação, você não pode, você tem que alugar a ação e tem que colocar isso, né? Se você está entendendo essa lógica que eu estou explicando, você conseguiria acrescentar aqui em todos os custos que tem, você conseguiria colocar também o custo de transação. Então você pode pensar que você vai vender o dólar que você não tem. Então, mas Maeli, como que eu entrego, como é que eu vendo uma coisa que eu não tenho? Bom, no caso de uma ação, você aluga e vende. No caso do dólar, você podia pensar que é ficar vendido, né? Olha aqui o que eu vou escrever. Ficar vendido short é a mesma coisa que ficar vendido ou é a mesma coisa que ficar passivo. Então, uma coisa que pode te ajudar a entender isso é como se você tomasse dólares emprestados, né? Se eu for vender uma ação, ficar vendido na ação, pensa que é como se você estivesse tomando dinheiro emprestado, indexado naquela coisa, naquela ação. Então, tudo que acontecer com a variação do preço daquela ação, você vai ter que pagar. Se eu estou ficando passivo no dólar, é como se eu tivesse tomado dinheiro emprestado em dólares. Pensa isso que te ajuda. Eu fiquei passivo
no dólar. Então eu fui no banco, pensa, no banco gringo, se antes eu fui no banco gringo, volta aqui, e apliquei os meus dólares, ó, eu fui no banco em reais, tomei reais, fui no banco em gringo, em dólares e apliquei os dólares. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou lá no banco gringo, tomo dólares, né? Então falar que eu fiquei numa posição vendida em dólar é a mesma coisa que você falar que você tomou dinheiro emprestado para devolver dólares para o banco lá no final. Você pega hoje para ficar com um buraco lá devendo na conta do banco e aí lá no futuro você tem que cobrir aquele negócio. Então é quando eu estou na posição short, eu estou na posição passiva. Você pode pensar assim. Então, imagina que você foi no banco, tomou dinheiro emprestado em dólares, então tomou $1 emprestado, e aí você vai vender esses dólares por qual taxa? Na menor, para o mercado. Você vai lá no mercado e vende e recebe essa quantidade de reais. Só que você já sabe que se você tomar $1 emprestado, vai chegar no final, quanto é que você vai dever? Você vai tomar emprestado, você vai dever o que você tomou, vezes E elevado a 1RF, tesão menos tezinho, porque eu tomei dinheiro emprestado em dólares, então a taxa que se aplica é a taxa foreign. Só que, como eu tomei, tem um RF ESC e tem um RF BID. Marlin, qual taxa de juros que eu vou tomar o dinheiro? Na maior, na pior para você, ESC. Só que aí você já sabe que se você fizer isso, tomar $1 e chegar no final se estiver devendo isso, os dólares que você vai receber aqui em cima na operação comprado a termo não vai bater direitinho com o que você vai dever no banco. O que você vai receber é menos do que o que você deve no banco. Então você já sabe a conversa aqui como que funciona. Então eu tenho que tomar emprestado uma quantidade X0, que quando essa quantidade crescer a um RF ESC, que é o que eu estou devendo, certo? Então eu vou tomar uma quantidade que quando essa quantidade for corrigida, vai chegar lá no final, eu só posso estar devendo 1, para que esse 1 vai cancelar com esse cara que está aqui, certo? Beleza. Então, quem que é o X0? Igualzinho a gente já fez antes. Passa esse cara para baixo, depois joga para cima, vai dar E elevado a menos RF ESC, que multiplica Tzão menos Tzinho. Beleza. Então, eu não vou tomar uma quantidade emprestada, eu vou tomar 1 vezes E elevado a menos RF, que eu acabei de escrever ali embaixo, ESC, Tzão menos Tzinho. Isso é o que eu vou tomar emprestado, certo? Vou apagar aqui para fazer espaço. Eu tomando essa quantidade, quando chegar lá no final, você já sabe que vai multiplicar por E elevado a RF ESC, que é como meu dinheiro vai crescer, Tzão menos Tzinho, isso aqui vai dar o 1, certo? Ó, essa quantidade que eu estou devendo, corrigido por essa taxa, vai dar o 1, tudo certo. Só que aí eu vou pegar, então, eu tomo os dólares emprestados, certo? Para ficar devendo 1, aqui não tem jeito. Só que eu vou aplicar no banco o dinheiro. Normalmente, se não tivesse custo de transação, você vai aplicar todo o dinheiro que você obteve da venda dos dólares. Então, quantos dólares eu tenho? Essa quantidade que eu tomei emprestado no banco. Então, quantos reais eu vou receber? Eu vou vender nessa quantidade aqui, ó, nesse preço aqui, ó, STzinho BID. Então, quantos reais eu vou receber? A quantidade E elevado a menos RF ESC Tzão menos Tzinho. Isso é essa quantidade aqui embaixo que eu tomei. Quantos reais eu vou receber por isso? Cada R$1 eu posso vender por esse valor, então eu vou receber ST BID. Só que tem um problema. Se fosse só isso, tudo bem, você vai pegar esses reais e vai aplicar no banco em qual taxa? E elevado a RD, você não vai ficar com aqueles reais embaixo do colchão. Você vai aplicar na taxa BID, Tzão menos Tzinho. Espero que até agora você já tenha compreendido que quando você vai aplicar é na pior, quando você vai tomar é na pior. Então eu vou aplicar é na menor taxa, é o BID. Eu vou tomar dinheiro é na maior, a pior é a maior, é o ESC,
tá? Então, seria isso, se eu não tivesse custo de transação. Vou pegar esses dólares, aplicar nesses reais, e eu teria lá no futuro S, vou copiar tudo, então juntar tudo. Eu teria lá no futuro, no banco, S de Tzinho BID, aí junta esse E com esse E aqui, vai dar E elevado a RD BID, tirar essa coisa daqui, menos RF ESC, que multiplica Tzão menos Tzinho. Seria isso. Só que não é. Por quê? Porque não é exatamente. Porque eu tenho que pagar o custo de transação, o corretor. Então vamos dizer que essa conta aqui, se desse R$100, eu não vou ter R$100 porque eu tenho que pagar o corretor, eu vou ter R$90. Então, se o meu custo de transação for igual antes, a gente chamou de alfa, quanto dinheiro vai sobrar para mim? Isso menos o alfa vezes isso. E aí, quando eu pegar o que sobrou e aplicar no banco, e aí o meu dinheiro vai crescer a essa taxa, vai aparecer o 1 menos alfa aqui. Porque um pedaço do meu dinheiro eu tive que tirar para pagar lá o corretor, os custos de transação. Se fosse uma commodity, enfim, alguma coisa, é a mesma história. Você teria que pagar um custo inicial. Beleza. Dado isso, né, podia ser um aluguel da ação, enfim, né, se fosse uma ação. Então, você já entendeu como que é a lógica aqui quando tem custo de transação, BDS, que é aluguel, todas essas imperfeições que existem no mercado. Beleza. Então, vamos fazer a nossa contabilidade, né? Então, de novo, comprei o dólar a termo agora, então eu estou na posição long a termo, para eu me proteger, eu tenho que fazer o oposto sintético. Então, eu estou comprado no original, que é o forward, eu tenho que ficar vendido, né? Tenho que ficar na posição short sintético. Como é que eu vou fazer? Né? Estou na posição ativa, original, vou ficar na passiva sintético. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vender o dólar à vista, que o que significa isso é como se você fosse no banco, toma dólares no gringo, né? No banco gringo, toma dólares, que funciona em moeda estrangeira, toma dólares emprestados, vai pagar uma taxa por isso, quantos dólares eu tomei emprestado? Essa quantidade, vou pagar qual taxa? Essa aqui, de modo que eu escolhi justamente a quantidade para chegar no fim e ter 1. Esse 1 vai ser o que vai justamente cancelar, eu vou pagar de volta o banco com o dólar que eu receber comprando na operação forward. Por isso que eu tenho que escolher estrategicamente essa quantidade aqui, para que na hora que aumenta a minha dívida, chega no 1, certo? Beleza. Aí esses dólares que eu tomei emprestado, converto em reais, pago o custo de transação, aplico no banco na taxa menor, porque é que está disponível para mim, né? Não é que eu quero aplicar nessa taxa, é a taxa que tem. Então, eu vou aplicar na taxa BID e aí eu vou ter essa quantidade de reais no futuro. Fazendo a contabilidade, o dólar que eu devo no banco vai cancelar com o dólar que eu vou receber comprando a termo. O que vai acontecer? Eu vou pagar para receber aqueles dólares esse FTzinho, BID. Então, vamos colocar um menos esse cara aqui, FTzinho, BID, isso que eu vou pagar. E o que eu vou receber é esse cara que eu vou receber, digo, que eu tenho lá no futuro, é esse cara que está lá no banco, ST BID, que multiplica E elevado a RD BID menos RF ESC, Tzão menos Tzinho, vezes 1 menos alfa. E essa conta tem que dar igual a zero, certo? Porque o preço forward, bid ou ESC, quando eu estou fazendo essa conta, o justo é aquele que eu começo com zero e termino com zero. Então, para resolver isso, só passar esse cara para o outro lado. Então, eu vou tirar o sinal de menos aqui, jogar o cara para o outro lado e vai dar esse cara. Lembra, o que a gente tinha calculado antes era S elevado a RD menos RF, que era o R menos Q, lembra? Tzão menos Tzinho. Qual que é a diferença?
Lembra? Igual antes, ó. Lembra? Igual antes. Qual que é a diferença? Agora tem ESC, BID e o custo de transação. É igual. Qual é a lógica? Novamente. Então, o porquê que é essa fórmula, eu espero que você tenha entendido, né? O raciocínio todo. Se não entendeu, ficou com dúvida, bota aí nos comentários. Mas se você quer uma fórmula rápida, você sempre pensa, o meu ESC é o maior possível. E aí a gente escolheu lá todo mundo para esse cara é o maior possível, aqui é o maior possível, aqui é o menor possível, aqui é o maior possível. Agora eu vou fazer igual, só que o meu bid é o menor possível. Então o que eu vou colocar? O menor S que eu vou colocar é o bid, a taxa de juros, a menor que eu vou colocar aqui em cima, porque eu estou querendo crescer pelo menor valor. Então agora vai ser o bid e eu quero descontar pelo máximo que eu posso. Então eu vou reduzir esse valor pelo máximo. Vai ter um ESC aqui e aqui vai ter um 1 menos alfa. Beleza? Então com isso eu espero que você tenha entendido como é que lida nesse mercado quando tem essas questões que são chamados market friction, né? Então, custo de transação, se tivesse aluguel, você já entendeu a lógica aqui como você tem que pôr. Se tem bid, tem ESC, você põe tudo desse jeito no preço. E no fim do dia, infelizmente, quem é que tem que pagar isso é o cliente. Então, você é um market maker, você entra na operação, mas você fala, é para comprar? Eu compro pagando esse preço. É para eu vender? Eu vendo para você recebendo esse preço. Então agora vamos falar de arbitrage strategies, que é isso aqui. Então como é que surge a oportunidade de arbitragem? Eu calculei qual é o preço pelo qual eu estou disposto. Vamos fazer aqui, ó. Eu calculei o preço pelo qual eu estou disposto a comprar, que é FT,T bid, e eu calculei o preço pelo qual eu estou disposto a vender, que é FT,T ESC. Então vamos lá. Suponha, eu faço a conta, eu olho o mercado, eu vejo quem está disponível no ST, o ESC e o BID. Eu olho no mercado e vejo a taxa doméstica, o ESC e o BID. Eu olho no mercado de moeda internacional aqui, vejo o ESC e o BID. E eu faço a minha conta de qual preço eu entro numa operação vendendo o forward, então meu preço ESC para eu entrar numa operação vendendo, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu vendo. Quer que eu venda? Quer que eu entregue os dólares no futuro? Eu entrego. Só que eu vou ter que receber isso aqui. Quer que eu entre comprando dólares lá no futuro, né, a termo? Quer que eu faça isso? Eu compro. Só que eu vou pagar esse cara. Então esse é o meu preço, o meu bid e o meu ask. Aí eu vou fazer o quê? Se eu for um market maker, é isso que eu faço, fico sentado esperando quando o cliente chega e fala que ele quer comprar dólar a termo, eu vendo para ele nesse preço, e quando o cliente quer vender para mim a termo, eu compro dele nesse preço. Isso é se você for só um market maker. Mas vamos dizer que você agora é um trader e você está querendo calcular o teu preço para olhar no mercado e saber se o que tem no mercado, se os outros players de mercado estão dando bobeira ou não, estão deixando dinheiro na mesa ou não, se eles estão deixando oportunidades de arbitragem lá para você ganhar dinheiro sem correr risco. Aliás, se você não sabe o que é uma estratégia de arbitragem, tem um vídeo no canal falando só sobre o que é uma estratégia de arbitragem. Então volta lá e assiste isso. Bom, então vamos lá. Imagina que o mercado tá assim. O forward do mercado que tem disponível é bid, só que agora para não confundir com o meu, eu vou chamar de market aqui. Então vou colocar um MKT. E vamos dizer que o forward, Tzinho, Tzão, ESC do mercado é esse preço. Então, para facilitar o teu raciocínio, vamos colocar números. Vamos dizer que o meu é R$6 por dólar, o preço pelo qual eu compro o dólar a termo, e vamos dizer que eu vendo por 7. E vamos dizer que o do mercado é 5,8. Então vamos ver se vai dar algum jogo aqui. Eu vendo sim a 7.
O mercado compra a 7? Veja, o mercado também vende a 8. O mercado vende pior que eu. Mas isso não importa agora. O que interessa é que se eu quero olhar para o meu preço de venda, eu quero saber quanto que nego paga, quanto que eles compram. Então o mercado só está comprando a 5. Então eu vendo a 7, eu estou disposto a vender a 7 e o mercado está afim de comprar a 5. Então, resumo, não vai sair negócio nenhum. Por outro lado, eu compro também. Eu vendo a 7, mas eu compro a 6. Se eu compro a 6, o mercado compra pior que eu. Tá bom, mas isso não importa. O mercado compra a 5, eu pago até 6. Uma coisa que você tem que entender, né? Lógico que se eu for vender, 7 é o mínimo que eu vou cobrar, é o justo. Só que se eu puder vender a mais do que 7, eu quero, e aí naquela minha contabilidade eu não vou começar com 0 e terminar com 0, eu vou ganhar dinheiro. Porque terminava com 0 se eu pagasse, né, se eu vendesse o meu dólar, o cliente me entregando esse cara aqui. Qualquer coisa que o cliente paga mais para mim, vai sobrar dinheiro naquela contabilidade. Da mesma maneira, eu compro o dólar a termo, no pior caso eu pago 6, que é o justo, que eu começo com 0 e termino com 0. Agora, se o mercado quiser vender a menos do que 6, eu vou fazer a operação, compro do mercado e faço aquela contabilidade e vai ganhar dinheiro, vai sobrar. Se eu pagar 6, fica no 0 a 0. Se eu pagar menos que 6, sobra. Então, toda essa região aqui de preços eu estou comprando. Toda essa região de preços aqui eu estou vendendo. O preço menor pelo qual eu vendo é 7. E o maior preço que eu pago é 6. É isso, que é o chamado 6 com 7. É o meu BDS. Então, quando eu olhar no mercado e falo, eu vendo a 7, quanto que o mercado paga? 5? Não vai dar jogo. Da mesma forma, eu compro a 6. Só que quanto que o mercado vende? A 8. Então também não vai dar jogo, porque eu estou querendo pagar 6 e o mercado vende a 8, então não vai dar jogo. Então aqui não vai ter arbitragem. Mas vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos imaginar que eu tô aqui, só que o mercado agora tá aqui. Então imagina que eu pago 6. Então vou juntar mais aqui o meu desenho, tá? Então suponha que o meu preço é 6 com 7. Só que o mercado paga 8 e vende a 9. Então vamos supor que agora o bid ESC do mercado está acima do meu ESC. Vai ter oportunidade de arbitragem? No começo, quando estava um aqui, outro aqui, não tinha. Vamos ver agora se vai ter. Então vamos pensar. Eu compro a 6. Eu compro a 6, pagando 6 ou menos. O mercado vende? Vende. Só que o mercado vende a 9. Então, se o mercado vende a 9, eu estou comprando a 6, não vai dar jogo, certo? Além de comprar, eu vendo. Eu estou disposto a vender a 7 ou mais que 7. Quanto que o mercado compra? O mercado bobeou e compra 8. Então, se o mercado compra a 8 e eu estou disposto a vender, no pior caso, por 7, qualquer outra coisa acima de 7 eu vou vender. Então, eu vou vender. Então, como que é a estratégia que eu vou fazer de arbitragem nesse caso? O mercado pagou caro. Então, eu vou fazer a estratégia cash and carry. É assim, você olha o mercado. Se o mercado pagar caro, você vende para ele. Se o mercado vender barato, você compra dele. Nesse caso, o mercado pagou caro. O que ele está pagando é 8, sendo que você está falando que vende a 7. Então, o mercado está pagando mais do que você está disposto a vender. O que você vai fazer? Vender o forward para ele. E qual estratégia você vai fazer, querido, querida? Você vai fazer essa estratégia, cash and carry. Você vai vender para o mercado o forward e vai fazer a estratégia que vai te permitir replicar lá a posição sintética. Vai fazer o quê? Vai comprar, toma dinheiro no banco em reais, aplica dinheiro, compra o dólar, igual eu te expliquei aqui, nessa quantidade, aplica o dólar
E se você fizer toda essa contabilidade, você vai ver que você vai vender para o mercado. Então, o que você vai receber vai ser, em vez do seu valor, você vai receber o do mercado. FTzinho, vírgula Tzão, ESC, você vai receber o do mercado. Só que quando você fizer a conta, você vai perceber que o dinheiro que vai sobrar para você, porque lembra, vai começar com 0 e terminar com 0, e para isso o valor era o 7, lá que eu calculei, ó, esse cara aqui. Só que se o mercado deu bobeira e pagou 8, a hora que você fizer a conta, então, da contabilidade toda, o que você vai receber, o que você vai pagar, vai sobrar dinheiro. Quanto você acha que vai sobrar para você? Se você fizer a conta, você vai ver que o que você vai receber do mercado é FTzinho, Tzão, bid do mercado, só que toda a sua replicação lá, aquela estratégia que você fez, vai fazer com que você ganhe a diferença entre o seu ESC para o do mercado. Então, quanto que eu vou acabar ganhando? O meu, do 7, que era o meu preço de venda, para o quanto o mercado está pagando 8. Então, esse é o ganho que eu vou ter. Sabe como chama esse ganho? É um arbitrage profit. É um ganho, mas é um arbitrage profit. Então, você vende o forward, toma dinheiro em reais no banco, em moeda doméstica, compra dólares e aplica no banco. Essa é a estratégia aqui, ó. Toma dinheiro em real, vende o forward para o mercado, porque o mercado está te entregando mais dinheiro do que deveria, está entregando 8 em vez de 7. Você faz o que? Se protege como? Toma dinheiro em reais, compra dólares, aplica os dólares lá no banco gringo, chega lá no futuro, vai ter os dólares, entrega os dólares para o cliente, ele vai te pagar uma grana, o quanto você vai dever no banco é isso, e a hora que você fizer a conta, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro do que você está gastando. Então, qual que é o seu arbitrage profit? Vai ser o FTzinho, Tzão, bid do mercado, menos o preço pelo qual estava disposto a vender, que é a diferença desse cara para esse cara. Beleza. Ô, Maeli, e quando é o contrário? Então, vamos acabar, vamos falar da outra situação. Então, ó, imagina, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos manter os meus valores aqui, tá? Então, imagina que o nosso continua sendo o 6 com 7. Só que vamos dizer agora, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, vamos dizer agora que o mercado tá aqui embaixo e o meu tá aqui em cima. Então, nessa situação, vai ter arbitragem? Vamos só ajustar os números. Então, agora, como está embaixo, né? O meu se é 6 com 7, vamos dizer que o mercado é 5 e 4. Então, vou pensar. Eu vendo o dólar a termo a 7. O mercado compra. Quanto o mercado paga? 4. Pelo dólar a termo, o mercado paga 4. Eu vendo a 7, não vai dar jogo. Por outro lado, eu compro. Eu compro pagando quanto? Pago até 6. Se eu pagar até 6, tá bom para mim, porque começa com 0 e termina com 0. Qualquer coisa que eu consiga comprar pagando menos, eu vou me dar bem. Aí eu vejo, e o mercado vende? Vende a quanto? O mercado vende a 5. Então o mercado está vendendo barato. Então quando o mercado compra pagando caro, eu vendo para o mercado, que foi o que eu fiz antes. Agora, quando o mercado está vendendo barato, eu compro do mercado. Então o que eu vou fazer? Vou comprar agora o dólar a termo do mercado. E qual estratégia que eu vou fazer? Reverse cash and carry. Eu vou comprar do mercado, só que quanto que eu vou pagar? O mercado está vendendo barato para mim, então eu vou pagar do mercado o ESC do mercado, que está barato. Eu vou pagar o ESC do mercado. O mercado está vendendo para mim por, quanto é o número que eu coloquei? O mercado está vendendo por 5. Só que eu falei que eu estava disposto a pagar até 6, porque se eu pagar 6, fica no 0 a 0. Então, se você fizer toda essa contabilidade aqui, que é o quê? Você
compra o dólar do mercado, porque tá barato, você vai receber $1 lá no futuro e vai pagar para ele isso aqui. O que você faz? Toma dinheiro emprestado em dólares. Qual quantidade? Uma quantidade tal que quando chegar lá, corrigir esse dinheiro com os juros que você vai pagar, vai virar 1. O dólar que você vai comprar lá no futuro, você cobre a tua conta que você acabou de tomar dinheiro em dólares, lá no futuro você vai ter que devolver $1, você paga aquela tua dívida com esse dólar que você vai receber, só que os dólares que você tomou emprestado inicialmente, você transforma ele em reais, então você vende aqueles dólares na taxa BID, pega reais, aplica e qual quantidade? Aquela quantidade que fez virar 1 lá no futuro. E elevado a menos RFS, que lá tesão menos tezinho, porque eu já expliquei tudo isso para você. Aí você pega essa quantidade de dólares, transforma em reais, paga o custo de transação, aplica no banco na taxa doméstica BID, chega no final vai ter isso. Se você fizer a conta, o que entra e o que sai, o que vai, o dólar que você tem, o dólar que você entrega, se você fizer a contabilidade inteira, você vai ver que qual que vai ser o seu lucro no final. FTzinho tesão BID menos FTzinho tesão ESC do mercado. Ou seja, você vai pagar isso. Isso aqui é o que você vai ter que pagar na operação que você comprou do mercado. Isso aqui você vai pagar para o mercado. Só que o que vai sobrar para você é justamente esse cara. Então, quanto você vai ficar de diferença é a diferença dos 6 que você estava disposto a pagar pelos 5 que o mercado bobeou e vendeu para você. Esse aqui é que vai ser o meu arbitrage profit, tá bom? Bom, então eu espero que você tenha entendido, reforço, né? Esse já é um assunto avançado, porque a gente está estudando uma situação em que você tem market friction, tem bid, asking, tudo, custo de transação. Então, não é uma situação tradicional que você vai encontrar no livro. Para você saber isso, você primeiro tem que saber o cash and carry e o reverse cash and carry na situação básica. E se você de fato entender o que é calcular o forward price, o porquê que o forward price é aquele, e entender também quando você é um market maker, o bid e o ask, aí você consegue montar essa lógica e montar tanto os preços para você ser um market maker, se você for trabalhar numa mesa de estruturação de produtos, de derivativos, ou se você quer ser um trader, trabalhar num fundo e fazer arbitragens no mercado, é assim que você vai ter que fazer a conta. Beleza? Espero que tenha ficado tudo claro. Coloca aí seus comentários se você tiver dúvida, se você gostou, se você não gostou. E espero ver você no outro vídeo. Um abraço e até lá.